Saudações, meus caros, sejam bem-vindos ao 8º dia da lua cheia, no qual iremos encerrar este primeiro ciclo Melhagra, gravado do início ao fim. E neste dia de síntese, nós vamos ver 2 vídeos de uma participante aqui do ciclo, a Yuna. A gente vai ver um vídeo dela durante o processo e um vídeo ao final do ciclo. E aí depois que a gente vê o vídeo dela, nós continuamos. Para começar, fiz uma pergunta para Yuna. Yuna, por que você recomendaria esse ciclo para alguém? Por todo o benefício que ele me trouxe em poucos dias. Por conta dos temas, pela disciplina, pela dedicação diária que eu tenho, porque tem me ajudado em relação ao bem-estar, a pensar sobre a minha vida. No item Melhagra, método, né, que é melhorar e agradecer, tem contribuído para esse pensamento diário que é tão importante, porque eu tenho sempre algo a melhorar e os temas me ajudam a pensar sobre isso, assim como principalmente a agradecer. Então vai me trazendo um pouco mais para minha vida pessoal interna e me tira desse mundo corrido que é hoje, cheios de contextos ruins. E à medida que você começa a se autoconhecer, eu penso que eu tenho me preparado para lidar com as questões da vida de uma forma mais leve. Os vídeos nos ajudam muito a pensar sobre isso também. Recomendaria para as pessoas que querem passar por esse processo de autoconhecimento, que buscam disciplina, que buscam bem-estar, que buscam alguma situação nova para vivenciar de modo geral também. Muito bem. E agora a gente vai ver um vídeo da Yuna também, mas que foi gravado hoje. Esse primeiro foi gravado ao final da segunda semana. E hoje ela concluiu o ciclo de 4 semanas e deu aqui um testemunho para a gente. Então vamos ouvir. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu passo por aqui para trazer a finalização da minha experiência do primeiro ciclo Melhagra que eu realizo na minha vida, sendo o 8º dia da lua cheia, para dizer que foi uma experiência profícua na minha existência, que me ensinou a ter a disciplina, mas também me trouxe bem-estar, porque em diversos aspectos da vida, quando eu estou realizando alguma atividade, eu me lembro do Melhagra. Então, eu acho esse movimento muito interessante. E embora a gente tenha, às vezes, problemas na vida que exigem algum outro tipo de tratamento, o ciclo é legítimo porque ele não vai salvar a nossa vida, mas eu posso afirmar que, na minha concepção, ele é um bote salva-vidas. Os temas que a gente trabalha, as reflexões que são suscitadas a partir desses temas, o próprio gráfico, você olhar o desenho que é formado no gráfico, vai fazendo a gente pensar sobre o bem-estar, sobre as questões, principalmente quando a gente chega agora na lua cheia, que tem as questões transcendentais, né, para além daquilo também que eu acho que esteja do nosso controle. Então eu gostaria de agradecer ao desenvolvedor do método, o professor Osvaldo, e desejar que muitas pessoas se inspirem, não só no meu depoimento, mas principalmente a partir da própria vivência, a dar continuidade, porque é o que eu pretendo fazer agora. O ciclo não se encerra no 8º dia da lua cheia. Agora eu tenho um começo, e eu acho que isso também mostra a questão da vida, o que é recomeçar, né? A gente recomeça o tempo inteiro. A cada dia é um recomeço, é uma oportunidade. Para quem tem intenção, então, de desenvolver seu próprio bem-estar,
de se dedicar a isso no mundo tão turbulento, a gente tem o ciclo Meliagra para isso agora. Obrigada. Obrigado você, Yuna. A sua contribuição tem me ajudado muito. Eu realizo uma interlocução com a Yuna desde que ela começou a colocar o ciclo em prática e ela tem me ajudado muito a repensar. E aí é assim que eu idealizo mesmo a prática desse ciclo, com a participação das pessoas, dando sugestões, apontando melhoramentos. E assim como para mim foi perceptível que o ciclo Meliagra fez muito bem para Yuna, e por mérito dela, por dedicação dela, porque o ciclo é um roteiro, mas foi a força de vontade dela, o empenho, a disciplina, esse espírito de renovação que eu achei inspirador na fala dela. Então o resultado foi a partir do empenho dela. E eu também tenho me empenhado bastante, e eu observo que nessa gravação que eu iniciei em outubro de 2025, de lá para cá, eu sinto também uma transformação profunda em mim, porque é diferente eu realizar o ciclo Meliagra para mim mesmo e eu realizar para comentá-lo, para aprofundá-lo, para entender nos seus detalhes, para poder compartilhar com as pessoas. E desde que eu comecei a realizar esse aprofundamento, eu sinto também diferenças significativas em mim, na minha vida, tanto que os primeiros vídeos que eu gravei lá para esse último ciclo agora, que foi em outubro de 2025, comparando com esses últimos, a qualidade é tão diferente. Então, no começo, eu estava tão sem ritmo que eu fiquei até com vergonha de postar esses primeiros vídeos que eu gravei. Eu só vou disponibilizar aqui para vocês, na descrição desse vídeo, para que vocês mesmos possam me olhar e comparar o como eu estou fazendo os vídeos agora e como eu estava fazendo no início do ciclo. Esses vídeos que estão aqui na descrição é só para vocês mesmos verem como eu estava ruim. Eles não estão disponíveis se você fizer uma busca, mas eu guardei eles porque eu sabia que seria importante eu mostrar essa transformação que acontece com todas as pessoas que se dedicam a cuidar melhor das suas próprias vidas. Também na descrição do vídeo de hoje tem um link para o vídeo que eu gravei em maio de 2021, que eu fiz a primeira experiência compartilhada desse sistema. Se eu for analisar mesmo cuidadosamente, faz muito tempo, mesmo antes de 2021, eu já esboçava alguma coisa parecida com o que virou o sistema Meliagra, o ciclo Meliagra. Eu fazia alguns desenhos, eu buscava alguma coisa. Mas o momento que eu comecei a compartilhar mesmo com outras pessoas foi depois dessa virada que eu tive, realizando o curso Ciência do Bem-Estar, que inclusive eu coloquei o certificado ali, porque eu tenho muito orgulho desse curso. Esse curso foi a grande virada. E eu fiz esse curso na passagem de 2020 para 2021. Em 2021, quando eu postei essa primeira versão desse sistema, eu coloquei um formulário para ser preenchido. Se vocês forem lá nesse vídeo, vocês vão encontrar esse formulário. E a última questão que eu colocava era um pedido de sugestões, de alterações críticas para o sistema. E eu vou ler para vocês aqui a penúltima dessas. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas a pessoa escreveu assim: está bom desse jeito, acredito que as mudanças virão com o tempo. Essa pessoa fez uma profecia. De fato, as mudanças estão vindo com o tempo. Inclusive o folheto que está disponível na descrição desse vídeo, ele está continuamente sendo renovado, sendo adaptado. Inclusive hoje eu já fiz alterações. Então a versão que vocês verão ao clicar no folheto é a última versão que eu atualizei no dia 7 de junho de 2026. E, felizmente,
As pessoas que colocaram em prática tiveram força de vontade e trouxeram feedbacks positivos. A Yuna é um exemplo, eu mesmo sou um exemplo. E aqui eu tenho mais 2 exemplos de 2 estudantes que também colocaram o Meliagra em prática e trouxeram bons feedbacks. Elas acharam interessante. A primeira delas acredita que ler essas escritas terapêuticas depois de um tempo vai mostrar como se fosse uma cápsula do tempo, algumas visões que ela tinha dela mesma, da realidade, então ela acha que é interessante por isso. A outra estudante que também se dedicou muito na realização desse sistema, desse ciclo, ela colocou que ao iniciá-lo, ela imaginava que ela não teria tempo e disposição para algumas atividades virtuosas, algumas atividades saudáveis, mas como ela retirou um tempo para organizar estrategicamente a própria vida, ela encontrou ocasião para realizar natação e caminhada. Então, o que vai fazer muita diferença é a força de vontade da pessoa. E hoje vamos, então, acompanhando justamente o roteiro que está disponível na descrição desse vídeo, nós vamos seguir essa descrição e vamos refletir sobre síntese ou meditação. E percebam que nós temos um ou aqui, síntese ou meditação. E isso aqui já é uma pista do porquê eu mudei o nome desse sistema, que antes era método e agora é ciclo. Por quê? Porque um método, ele tem uma sequência rígida de passo a passo. E já esse sistema, desde o início, eu sempre destaco, eu sempre repito que o participante pode adaptar, ele pode trazer ideias significativas do bem-estar que talvez não estejam contempladas no sistema. E aqui esse 8º dia é um exemplo disso, que é sempre o participante que vai decidir a maneira mais adequada de colocar esse sistema em prática. Então, nesse 8º dia, é o momento de realizarmos uma síntese de todos esses elementos transcendentais ou nos focarmos em realizar meditação. Para vocês que estão acompanhando, vocês sabem que o 6º dia da lua cheia já foi um dia dedicado à meditação. Mas esse sistema, esse ciclo, não prevê atividades práticas. A única atividade prática que é prevista nesse sistema é a escrita terapêutica. O demais a gente faz se as circunstâncias da vida permitirem. E se no 6º dia da lua cheia você não conseguiu colocar em prática a meditação, como essa lua cheia do início do mês de junho tem um 8º dia, é um dia extra para você poder colocar essa ação importante para o bem-estar na prática. Tá? E como entender esse sistema de maneira geral, de maneira intuitiva? Uma das maneiras que eu uso para falar desse sistema é que ele é uma oportunidade de você sair da sua própria vida e olhá-la de fora. As ações terapêuticas na nossa vida, elas funcionam como uma espécie de um freio na vida para você cuidar de você mesmo. A metáfora que eu uso, eventualmente, é do lenhador que para afiar o seu machado. Porque existem 2 abordagens de como realizar as atividades. Uma que é aquela assim, eu não posso parar de trabalhar. Eu não posso parar de fazer as coisas. Eu não tenho tempo para parar. Essa é uma maneira de lidar com a vida. A outra maneira é, minha vida está tão atarefada que eu preciso parar um pouco, analisá-la, refletir sobre ela, pensar em estratégias para potencializar o meu tempo, para usar com inteligência os recursos que eu tenho à disposição. E é assim que eu acho que quem segue o ciclo Meliagra age. A pessoa consegue, por dar tanto valor à sua própria vida, ela cuida dela, saindo um pouco da vida para analisá-la de fora. Embora as pessoas que dizem que não têm tempo para fazer esse tipo de atividade, dizem que isso é porque estão exatamente muito engajadas com a própria vida, o que os exemplos mostram é que as pessoas que realmente se importam com sua própria vida usam estratégias para que ela seja
melhor, sem entrar num ciclo infinito de trabalho, de exaustão, sem poder cuidar estrategicamente da própria vida. É assim que eu entendo esse sistema, como uma ocasião para afiarmos o machado. Afinal, como diz Hannah Arendt, existem dois tipos de seres humanos. Aquele que labora muito, não tem tempo de criar, de fabricar a sua vida porque está laborando, representada aqui por essa roda da pessoa que não tem tempo para parar, para refletir na sua própria vida. É aquele lenhador que não quer parar de trabalhar e acaba tendo um desempenho pior do que aquele que para usar estratégia para melhorar o seu desempenho, que é o outro tipo de ser humano que a Hannah Arendt fala, que é o Homo Faber. É aquele que usa o quinhão divino, capaz de criar a sua própria realidade. Como que nós vamos fazer isso? Com estratégia. Dedicando um tempo para refletir sobre maneiras mais inteligentes de usar os recursos que nós temos disponíveis. E a última metáfora que eu tenho usado para falar do sistema Melhagra é que, assim como o avião que foi inventado há 120 anos se aprimorou muito ao longo do tempo, pode ser que isso aconteça também com o sistema Melhagra, que está sempre em desenvolvimento, principalmente a partir das sugestões das pessoas que os colocam em prática. Pois bem, e nesse vídeo que eu falo para vocês, que está na descrição, que diz sobre as origens desse método, vocês vão encontrar justamente as ideias que influenciaram, desde da Sansara, que é a roda da vida, até as ideias de Empédocles, que recentemente tenho falado, que eu uso os 4 elementos fundamentais, água, ar, terra e fogo. E eu explico nesse vídeo de 2021 qual que é a essência do ciclo Melhagra. A essência do ciclo Melhagra é que ele é uma estratégia mental. Ele é uma criação mental para a gente organizar a nossa própria vida, que consiste em elaborar um roteiro de como colocar em prática reflexões e ações voltadas para o nosso bem-estar. Então, se você tem curiosidade de entender como que ele surgiu, a partir de quais ideias, a partir de quais referências, é importante você assistir esse vídeo de 2021. E nesse processo de criando e de refletindo e de adaptando e de criando novas versões, eu cheguei à conclusão provisória de que há 4 alicerces fundamentais na existência humana: a matéria, o espírito, o indivíduo e a coletividade. Eu pesquisei, logicamente, antes de propor esse sistema, antes de propor esse roteiro, quais seriam os pilares fundamentais da nossa existência. E não há consenso sobre isso. Muitos dos sistemas falam da individualidade, falam da coletividade, mas alguns falam do trabalho, outros falam da saúde. Então não há exatamente aí um discurso padronizado para a gente entender quais são os pilares da nossa vida. A minha sugestão é que são esses 4. Mas se alguém conseguir me convencer que não são esses pilares, que são outros pilares, eu vou ser o primeiro a querer promover uma nova adaptação nesse ciclo. E a ideia, justamente, é que nós não estamos submetidos exclusivamente à matéria, nem exclusivamente ao espírito, nem exclusivamente à individualidade e nem exclusivamente à coletividade. Tudo isso faz parte da nossa vida, em todos os dias da nossa vida. Não é possível em uma semana você vivenciar somente experiências espirituais, na outra semana somente experiências de subsistência, na outra semana somente experiências de subjetividade e na outra semana somente elementos de socialização. Tudo isso acontece junto, mas como uma estratégia didática, em cada semana a gente se foca em um desses elementos, em um desses pilares fundamentais da existência, para que a gente entenda os fragmentos que compõem a totalidade do que é a vida humana.
E aí a ideia justamente é ao longo de um mês lunar, ao longo de 4 luas, ao longo de 4 semanas, a gente começa refletindo. Se você começar na lua minguante, você vai começar refletindo sobre os elementos materiais, sobre os elementos de subsistência. Se você iniciar na lua nova, você vai iniciar refletindo sobre os elementos subjetivos e individuais. Se você iniciar na lua crescente, você vai iniciar refletindo sobre os elementos de coletividade e socialização. Se você iniciar na lua cheia, você vai começar esse ciclo a partir da reflexão sobre os elementos transcendentais espirituais. Mas a ideia é que, independente de onde você começar, você complete 4 semanas para que você tenha um ciclo completo para analisar quais os elementos, quais as pesquisas que nós temos para integrar o bem-estar do ser humano em todas as suas dimensões. O curso que eu fiz, a Ciência do Bem-Estar, apresenta diferentes pesquisas sobre o bem-estar em diferentes dimensões do que é a vida humana. Mas essa sistematização a partir de pilares é uma novidade do sistema Meleagra. E aí, além de falar desses elementos simples, muito intuitivos, fácil de entender, matéria, espírito, indivíduo e coletividade, eu incorporo nesse sistema ideias intuitivas de diferentes autores, de diferentes documentários, de diferentes cursos, para justamente dar uma visão a mais ampla possível do que é essa totalidade que compõe o ser humano. Quando aparece algum fragmento interessante sobre o bem-estar, eu faço o possível para incluí-lo, para que a gente tenha essa visão global do que é o ser humano dentro dessas 4 dimensões, dentro desses 4 pilares fundamentais. Bom, mas vamos voltar à prática. Nós estamos no dia 7 de junho de 2026. Na passagem de maio para junho, o dia 31 de maio foi o primeiro dia da lua cheia. Significa, portanto, que estamos no 8º dia da lua cheia. E aí é assim que você encontra no roteiro, é assim que você encontra no folheto do ciclo Meleagra, quais as ideias para você começar uma reflexão, começar uma prática voltada ao seu bem-estar. Tem um roteiro lá que segue o calendário lunar, que oferece ideias consagradas sobre o bem-estar para você fazer uma escrita terapêutica. Uma vez que você identificou qual é o dia e qual é a lua, você pega esse roteiro e aí nós vamos encontrar, 8º dia da lua cheia é o momento de nós realizarmos uma síntese desses elementos espirituais ou mais uma oportunidade para você colocar em prática a meditação. E aí, nessa ocasião, é a oportunidade de você, justamente como vai sugerir aqui o sistema, o ciclo, neste primeiro ponto, você vai refletir sobre a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Aí tem aquelas pessoas que são muito reflexivas, que são muito filosóficas. Aí a pessoa diz assim, quando eu pergunto, como está a sua vida espiritual? Aí ela responde assim, mas o que é vida espiritual? Ótima oportunidade de você iniciar a sua escrita terapêutica. Escreva o que é uma vida espiritual para você. Faça uma pesquisa sobre a importância dos elementos transcendentais, dos elementos espirituais, dos elementos de sublimação para a vida humana. Comece por aí. O que preciso para melhorar nesse quesito, nesse pilar do que é fundamental para o ser humano? Então esse é o ponto 1 da prática de escrita terapêutica, que funciona como um primeiro passo na sua renovação de vida, como disse a Iuna. Para você recomeçar, você tem que partir de algo concreto. Se você só sabe o que faz bem para o bem-estar e não pratica, sua vida não muda. Se você começa com uma simples ação, outras ações seguem essa dinâmica, seguem essa força inicial
por atração, você acaba incorporando outras ações virtuosas na sua vida. E aí o ponto 1, essa reflexão sobre o bem-estar, em particular, hoje, uma síntese da sua visão, como está a sua vida espiritual. O ponto 2 é a escrita terapêutica de autoconhecimento. É você olhar a sua vida de fora, é você descrever como está a sua vida, é você fazer anotações estratégicas para, como no caso daquela estudante que acha interessante no futuro observar o que escreveu, dê recados para você mesmo. Diga o que aconteceu de importante, quais consequências das suas ações foram perceptíveis. E aí você vai elaborando uma espécie de roteiro para você saber como você funciona. Quais as estratégias que você usou que deram certo, quais estratégias você usou não deram certo. Economize energia pensando na sua vida de maneira estratégica. Aqui é o momento de você afiar o machado. Se você fizer isso ao longo de vários dias, você vai criar um sistema de lembrar daquilo que é importante para a sua vida, porque eu garanto para vocês, eu que escrevo esse diário aqui há 5 anos, nós nos esquecemos de coisas importantes que nós passamos. E aí, quando você escreve, você tem uma chance maior de lembrar. Nesse ponto 2, aproveite também para você não perder aqueles insights importantes que aparecem quando você se concentra. Se a gente não tem aonde canalizar essas ideias, elas se perdem. E aí é outra função dessa escrita terapêutica, é você valorizar as suas ideias, você ter um canal de registro dessas ideias para você mesmo. E além de insights, pode ser que apareçam aqui ideias de projetos a curto, médio e longo prazo. O item 3 é aquele item que nós colocamos na prática o que as pesquisas científicas demonstram, que quando somos gratos, somos mais felizes do que quando não somos gratos. O ponto 3, o que você tem para melhorar? O que você tem para agradecer? Não é somente uma coisa, é tudo aquilo que você tem para melhorar e tudo aquilo que você tem para agradecer. Como eu realizo o método, o ciclo, há muito tempo, há ocasiões que eu não tenho muitas ideias sobre o que melhorar e o que tem para agradecer. Alguns dias que eu estou uma certa correria, está faltando um pouco de criatividade, eu só coloco assim, idem. É idem, igual o dia anterior. Tudo bem, você fez. Encontre as suas estratégias para realizar o passo a passo e não se estresse. Se em algumas ocasiões você não tiver o que escrever, não tem problema, mas não pare, continue. Tá? Então, mesmo que algumas ideias se repitam, registre o que tem para melhorar e o que tem para agradecer, mesmo que seja uma lista de coisas a melhorar e mesmo que seja uma lista de coisas a agradecer. E o último item é ocasião para nós, a partir do que o folheto sugere da gente refletir nessa lua, diariamente a gente pontua de 1 a 5 em cada um desses 15 itens. Lembrando que o 8º dia, você não vai escrever de novo sobre meditação, porque você já fez isso no 6º dia. No 8º dia, você só conta a síntese. Você não pontua de novo. Afinal, se vocês contarem aqui, são 15 linhas e não 16. Como são 8 dias, a gente imaginaria que aqui teriam 16 linhas. Mas são 15. Porque aqui no 8º dia é somente a síntese que você pontua de 1 a 5. Tá? Então eu estou detalhando bem aqui para vocês que chegaram até esse vídeo, porque é o momento de nós fazermos uma análise geral de como foi essa semana em relação aos elementos transcendentais. E aí os elementos sugeridos no roteiro são jardinagem, construção, jejum, existiliência, estado de presença, meditação, intuição, solidariedade, degustar detalhes, contemplação, minimalismo, gratidão, oração e catarse. E como esse ciclo tem aquela ideia didática de você partir do que é mais elementar até você chegar no que é mais sutil e imaterial,
você pode, por exemplo, nesse momento de síntese, separar quais elementos que você acha que você está melhor, quais elementos você acha que são mais estruturais, mais fundamentais, quais são mais importantes. Aqui eu separei eles de acordo com a mesma separação do ciclo. Eu separei, dentre esses elementos voltados à transcendência, dentre todos eles, quais são os mais voltados à matéria, quais são aqueles mais voltados à subjetividade, quais são aqueles mais voltados à coletividade, quais são aqueles mais voltados à transcendência pura. Aí eu fiz essa análise, separei dessa maneira, e é parte disso que nós fazemos nesse 8º dia, essa análise geral de como está a nossa vida em cada um desses pilares. E como estamos na lua cheia, é ocasião de refletirmos sobre como estamos na vida espiritual. Então é isso, meus caros, nós chegamos ao final desse ciclo, e aí, como eu já antecipei para vocês, na descrição desse vídeo e de quase todos os outros, se por acaso tiver algum que estiver faltando, vocês me avisem, porque eu estou revisando. Mas na descrição de cada um desses vídeos que compõem o ciclo Melhagra, há o folheto com as explicações, com todo o roteiro que nós devemos seguir para colocar em prática esse ciclo Melhagra. Mas ele está cada vez se aprimorando e cada vez mais sendo atualizado. Eu atualizei hoje, no dia 7 de junho de 2026. Então a última versão é de hoje, 7 de junho de 2026. Se você clicar no link folheto, você já vai ter contato com essa versão atualizada. E em particular, observem que houve uma mudança significativa no 8º dia de cada uma das semanas, e em que eu sugiro, além da síntese, como está acontecendo hoje na lua cheia, eu sugiro uma atividade para, se você tivesse dia extra, você fazer o possível para colocar em prática alguma atividade que lembra o que aquela semana propõe de essencial. Como a lua minguante sugere que a gente reflita e coloque em prática atividades estruturais, materiais e da subsistência, eu sugiro que na lua minguante a gente faça alguma ação voltada à terra. Então aqui no meu caso eu coloquei capinar, mas aí você pode substituir por mexer com a terra, cuidar do jardim, reformar a sua casa. Na lua nova, que são os elementos de subjetividade, para mim a atividade de natação tem a ver com isso, por eu superar os meus desafios, mas lembram, aqui não é um método, é um ciclo. Encontre as ideias significativas para você, se essas ideias que eu estou sugerindo não foi exatamente aquela que combina com o seu jeito de ser. Para mim, em relação à minha subjetividade, faz todo sentido eu nadar, porque eu estou me desafiando. Em relação à semana voltada à coletividade, eu coloquei tocar. Para um amigo meu, a música aparece lá nos elementos espirituais, mas para mim aparece aqui porque a música também tem esse componente de socialização. E a atividade que eu escolhi para colocar na lua cheia, como vocês sabem, é a meditação. Então é isso, meus caros, muito obrigado por acompanharem toda essa jornada, todo esse ciclo até aqui, e eu encerro com essa citação desse livro, Despertar dos Mágicos, em que o autor faz aqui uma descrição de uma ideia que o padrasto dele deu para ele, comentou com ele. O padrasto dele, que era alfaiate, por vezes dizia sorrindo que a traição dos clérigos principiara no dia em que um deles representou um anjo com asas. É com as mãos que se sobe ao céu. Quando a questão é o bem-estar, somente a prática que vai fazer diferença. Mesmo quando estamos refletindo sobre elementos sutis, espirituais e transcendentais, nada substitui a prática, tá certo? Então, muito obrigado por acompanharem e tomara, se Deus quiser, que a gente se veja em novos ciclos melhagras por aí.
E se vocês acompanharem e tiverem feedbacks e tiverem vídeos, assim como a Yuna enviou para mim, com todo prazer eu vou fazer o possível para compartilhar nos próximos vídeos dos próximos ciclos. Tá certo? Muito obrigado e até breve.